pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Rafael Guimarães, sou professor de Física e esse é o meu canal Física Raiz. Galerinha, venho trazer para vocês várias videoaulas sobre os conteúdos relacionados ao Enem, a vestibulares, aos conteúdos do ensino médio e futuramente venho também trazer conteúdos relacionados às físicas experimentais gerais 1, 2, 3 e 4, eletromagnetismo, ou seja, conteúdos relacionados a cursos de ensino superior, matemática, física e engenharias. Beleza, galera? Então, se você assistir essa aula, se você gostar, galera, dá aquele like, dá aquele pai d'égua bacana nesse vídeo aí embaixo, beleza? Galera, compartilha comigo de vocês, se você sabe aquele carinha que está precisando de uma videoaula, de uma aula bacana, de uma força na física, seja para estudar para o Enem, para concurso público, ou também para sala de aula, para passar naquela prova, compartilha com ele, Facebook, Instagram, beleza? E não esquece de comentar aí embaixo do vídeo, galera, sempre comentem. Se vocês estiverem precisando de algum conteúdo, de alguma aula, é só comentar aí embaixo, vou dar uma olhadinha, vou ver quais são as necessidades e venho trazer para vocês as videoaulas sobre o assunto. Beleza, galera? Então um beijo para vocês e uma boa aula. Valeu! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Galera, nossa aula de hoje vai ser sobre vetores, ok? Antes da gente falar sobre esses carinhas aqui, vetores, nós precisamos estudar um pouco sobre o conceito de grandeza escalar e grandeza vetorial, mas não antes de falar sobre grandezas. Galera, o que são grandezas? Grandezas, gente, grandezas físicas, é tudo aquilo que pode ser medido. É tudo aquilo que pode ser medido, tá? Então, eu vou ver tudo aquilo que pode ser medido de forma escalar e de forma vetorial. Vamos lá. Grandeza escalar. Grandeza escalar é aquela medida que fica perfeitamente definida quando a gente conhece o valor numérico dessa medida, acompanhado justamente com a sua unidade de medida. Aquilo que identifica a grandeza. Por exemplo, a massa. O que identifica para você a massa? Identifica o quilograma. Quem mais? O grama, certo? Tempo. O que você lembra quando você fala de tempo? Quando você escuta o tempo? Você lembra de segundos, de quem? De horas, de dias e de anos. Tá, galera? Comprimento, você lembra de quem? De distância, né? Vem de metros, quilômetros e etc. Okay? Esses aqui são os exemplos de grandeza escalar, quando ela é definida apenas pelo seu valor numérico e sua unidade de medida. E a grandeza vetorial, professor? É aquela que fica perfeitamente definida por quem? Pelo seu valor numérico, igualmente a escalar, não é isso? E sua unidade de medida, mas também quem? Apresenta direção e sentido. Eu preciso identificar o valor, a unidade de medida, a direção e o sentido dessa grandeza vetorial. Alguns exemplos que eu tenho: velocidade, a aceleração e a força. Vou usar aqui a força. Olha só, temos um corpo aqui, vamos adotar um cubo. Temos esse cubo então, e eu quero deslocar esse cubo. Eu preciso aplicar uma força sobre esse corpo para deslocar ele. Eu preciso identificar qual é o sentido e a direção que esse corpo vai se mover, ou seja, para onde eu vou aplicar essa força. Olha só, se eu aplicar essa força para a direita, então a minha direção e o meu sentido vão apontar para a direita, além de eu identificar o valor e a unidade de medida, certo? Olha só, se eu colocar 2 newtons, sendo que newtons é unidade de força, eu tenho que identificar para onde. Então vamos dizer que são 2 newtons, apresentei o valor numérico e a unidade de medida, que é o newton, e estou mostrando para você que está na horizontal, no sentido para a direita, ok? Isso é uma grandeza vetorial. Ela precisa ser mais detalhada, precisa ter informação completa, beleza? Bem, galera, o que é um vetor? Geralmente um vetor ele é representado por uma letra e uma setinha em cima. Essa letra sempre é a letra que representa a grandeza. No caso, V de vetor, eu coloquei aqui, né? Se fosse de força
um vetor que representasse força, com certeza eu ia ver um F aqui, ó, certo? De força. Eu também veria, se fosse velocidade, eu já via assim, uma letra minúscula com uma setinha em cima, certo? E um vetor, quem é o vetor? O que é, afinal? Ele é um segmento de reta orientado, tá, gente? E quando se fala de segmento de reta orientado, não é uma reta completa, porque, gente, uma reta ela é infinita, tá? Quando se fala de segmento, é porque eu tenho apenas um pedaço dessa reta, e nessa reta, nesse segmento de reta, eu tenho uma seta que indica para mim um sentido. E esse vetor, o vetor, na verdade, se caracteriza por ter um módulo, uma direção e um sentido. Primeiro, o que é um módulo? O módulo, gente, está associado ao tamanho do meu vetor, certo? E também associado ao que eu digo ao que eu chamo de valor numérico, tá bom? Ou também intensidade, que eu chamo de intensidade da grandeza, certo? Por exemplo, se eu tiver 2 newtons, o valor da força, então 2 newtons vai ser a intensidade da minha força, certo? Então olha só, além de eu ter o módulo, eu também tenho a direção e o sentido. Quem é a direção e quem é sentido? Vamos lá. Gente, quando eu falo de direção, eu indico que eu tenho um vetor que está ou na vertical, perdão, porque o vetor está torto, ou na horizontal, certo? E também em casos que eu tenho na diagonal. Ok? Quando eu tenho sentido, o que é o sentido? O sentido, gente, depende da minha direção. Se a minha direção está na vertical, eu posso ter 2 sentidos, para cima e para baixo. Se a minha direção está na horizontal, eu posso ter para a direita ou para a esquerda. Nesse caso. Também eu também tenho uma situação quando eu tenho na diagonal assim, gente, olha. Nesse caso aí está para cima, indo mais para a esquerda. Eu também posso ter nessa mesma direção, ó, só que para baixo e para a direita, ok? Então, vamos falar sobre tipos de vetores. Gente, olha só, temos alguns tipos. Primeiro, o que são vetores iguais? Vetores iguais, gente, é quando as minhas grandezas vetoriais são iguais, quando apresentam o mesmo módulo, quando apresentam a mesma direção e o mesmo sentido. Beleza? Então olha só, vou tentar desenhar para vocês aqui, ó. É quando eu tenho basicamente 2 vetores iguais de mesmo tamanho, estão na mesma direção e mesmo sentido. Por exemplo, aqui eu tenho o vetor 1 e aqui o vetor 2. Como eles têm a mesma direção, mesmo sentido, mesmo tamanho, mesmo módulo, posso dizer assim, então afirmo que V1 é igual a V2. Beleza? Vetores opostos é quando 2 grandezas são opostas, quando apresentam o mesmo tamanho de vetor, que é o mesmo módulo, e mesma direção. A única coisa diferente, gente, é que os sentidos são opostos, são contrários. É como se eu tivesse vetores iguais, mas um deles é oposto. Olha só. Tá aqui, ó. Um vetor para cá e outro para cá, ó. Eles têm mesmo tamanho, mesmo módulo, tá? Só que eles são opostos. Olha só. Aqui eu tenho V1. Só que quando eu pego esse vetor V1, se eu tenho um vetor que é contrário ao V1, é o sentido contrário, então eu posso dizer, posso afirmar que eu tenho menos V1. Então o que isso me mostra? O que isso me ensina? Isso me ensina, gente, que quando eu tenho um vetor, aqui, ó, e se eu pego esse vetor, vou chamar esse vetor aqui de A. Se eu pego esse vetor, eu não mexo no módulo dele, não mexo na direção, eu só mexo no sentido, eu posso
produzir um vetor oposto ao A. É o que eu chamo de menos A. Beleza? Então toda vez que eu tenho um vetor no sentido contrário, que tem mesmo módulo e mesma direção, eu inverto, eu tenho o sinal negativo. Beleza? Eu também tenho, gente, alguns vetores. Eu tenho um vetor que eu chamo de vetor unitário. Eu não coloquei aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Quando se fala de vetor unitário, eu estou falando de apenas um, ou seja, um vetor que vale 1. Ok? Por exemplo, aqui, ó, esse vetor unitário A, ele tem o seu módulo igual a 1. Por isso que é vetor unitário. Ok? E também tem outro vetor, gente, que é o vetor nulo. O vetor nulo ele nem tem representação geométrica, ok? Ele simplesmente vale 0. É como se eu não desenhasse nenhuma seta aqui, nenhum vetor, e dissesse que A, o vetor A, vale 0. Beleza? Bom, pessoal, a gente não pode deixar de falar sobre a multiplicação de um vetor por um número escalar. Olha só, a multiplicação do vetor por um escalar tem basicamente a propriedade de modificar a intensidade de um vetor, o módulo de um vetor. Ele pode mudar o módulo do vetor. Então, olha só, vou chamar o número escalar de n. N vezes o vetor v vai ser igual a nv. Aqui, ó, nv. Olha só, como é que isso funciona, gente? Exemplo 1. Vou adotar um vetor A qualquer, e esse vetor A tem a intensidade igual a uma unidade de medida, 1U. Se eu multiplicar por 2, por exemplo, 2 vezes A, eu vou ter 2A aqui, ó. E isso representa geometricamente para mim 2 vezes o vetor A, ó. Vou desenhar aqui. Olha como vai ficar dessa forma aí, ó. Onde a minha intensidade era 1 unidade, agora ficou, como é o dobro, 2 unidades. Se eu pegar e multiplicar agora por 3, 3A vai ser igual a 3 aqui, ó, dessa forma. E desenhando geometricamente é o triplo, gente. Vai ficar basicamente assim, ó. Imagine que está bem reto isso aí. Vou desenhar de novo aqui. Vou tentar desenhar de novo. Olha só. Vai ficar basicamente assim, ó. Melhorou um pouquinho. Tá vendo? É basicamente isso. 3U. Então, galera, é dessa forma. Muito fácil, né? Até aqui, nós vimos já conceitos de grandeza escalares, vetoriais. Já vimos o que é um vetor, como o vetor é caracterizado, alguns tipos de vetores, né? A multiplicação por um escalar. E agora a gente vai ver as operações com vetores. Antes de falar sobre as diferentes formas de operações, nós não podemos deixar de falar sobre um vetor em especial, que é chamado de vetor resultante. Olha só o nome, galera. Vetor resultante. Quando se fala de resultante, eu estou falando de resultado. Ou seja, é o vetor resultado da operação com outros vetores. Então a gente vai calcular nessas operações com vetores esse vetor resultante aqui. Então olha só, vamos para a primeira situação. Vamos chamar o vetor resultante, para ficar mais fácil, de S. Tá bom? Vetor resultante de S. Então olha só, primeira situação. Vetores com mesma direção e mesmo sentido. Alfa igual a 0 graus. Ou seja, o ângulo entre esses vetores é 0 graus. Lógico, porque se eu tenho vetores na mesma direção, significa que os dois, ou ambos, estão na vertical, na horizontal, na diagonal, os dois. E mesmo sentido, ou seja, estão apontando para o mesmo lado. É como se eu tivesse assim, gente, olha. Um vetor aqui, ó. Um vetor A, aqui. Tá bem pequenininho, né? E um vetor B, bem aqui, ó. Do ladinho dele, assim, ó.
Galera, eu vou desenhar maior isso aqui, senão vocês não vão conseguir ver. Então eu tenho o seguinte, então vou colocar um vetor A, acho que está um pouquinho maior, né? Olha aqui, ó, um vetor A, boa, melhorou. E um vetor B. Tá aqui o vetor B. Eles são de módulos diferentes, você dá para ver aqui pelo tamanho do vetor, né? Então olha só, ambos os dois vetores, A e B, estão na mesma direção, ambos na horizontal. Mas também estão no mesmo sentido, ambos estão apontando para a direita. Quando eu tenho essa situação aqui, os dois estão formando entre si um ângulo de 0 graus, gente, é como se eu estivesse somando os dois vetores. Olha só, vou colocar aqui um do lado do outro, ó. O vetor A e o vetor B. Aqui, ó, vetor A e vetor B. Então, o resultado disso eu chamo de vetor resultante, porque toda vez que vocês têm, que a gente tem, no caso, né, dois vetores na mesma direção e mesmo sentido, eu somo. Aqui o vetor S, ó. Então eu vou ter quem? O vetor resultante é igual à soma de A mais o vetor B. Esse é o primeiro caso, ok? Aqui, ó. E quando eu tenho, no segundo caso aqui, com mesma direção e sentidos opostos. Olha só, vou colocar aqui, ó, um vetor A para cá e um vetor B para cá, ó. Bem aqui. Um vetor B. Ambos os vetores, gente, estão em sentidos opostos. Estão na mesma direção, estão na horizontal. E o que acontece quando eu tenho esses vetores aí, galera? Olha só. É como se eu estivesse puxando o cabo de guerra. O vetor A para cá e o B para cá. Vetores com a mesma direção e sentidos opostos, ângulo de 180 graus, olha aqui, ó. 180 graus. Você vai subtrair. É onde o vetor resultante vai ser para onde eu tenho o vetor maior. No caso, quem é o vetor maior? A ou B? Ah, com certeza. Então, olha só. A subtração deles basicamente vai dar isso aqui, ó. Então, isso aqui é o vetor resultante. Eu basicamente tenho vetor resultante é igual a A menos B. É a subtração entre os vetores. Ok? E agora nessa outra situação aqui, quando eu tenho basicamente vetores em direções diferentes. Eles estão ortogonais, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto, galera. É essa situação aqui, ó. Eu vou ter um vetor A aqui. Deixa eu tentar desenhar um pouco mais de reto. Aqui um vetor A. Ixi, não saiu mais reto não, galera. Mais reto do que isso não vai sair. Olha só. E aqui um outro vetor. Vetor B. Tá aqui. Esses caras aqui estão formando entre si um ângulo de 90 graus. Beleza? Só que, gente, diferente desses dois, da primeira e da segunda situação aqui, o que eu vou ter? Olha só. O vetor resultante vai sair entre eles dois aqui, ó. Aqui. Então, gente, para me calcular esse vetor resultante que sai no meio entre eles dois, eu vou usar o teorema de Pitágoras para triângulo retângulo, para me saber, para me calcular a hipotenusa. É como se eu tivesse a hipotenusa aqui, galera. Então, olha só. Como é o teorema de Pitágoras, galera? O quadrado da hipotenusa, nesse quadro, vai ser o quadrado do vetor resultante, é igual a soma dos quadrados dos vetores. Ó, A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá aqui, galera. Isso aqui é como se calcula no terceiro caso. Beleza? Então, beleza, galera. E por hoje é só, né? Vamos ficar por aqui, que senão a aula vai ficar muito maçante, né? É o tempo que você tem para estudar, para dar uma analisada no conteúdo aí.
Beleza, galera? Então a gente já viu o conceito de vetores, já vimos quais são as características dos vetores e alguns tipos e algumas operações. Na próxima aula, aula de vetores parte 2, a gente continua o conteúdo, tá, galera? Então não esquece de dar o joinha, dar o likezinho ou pai d'égua, compartilha com a galera e comenta aí embaixo. Não esquece de comentar se você viu alguma coisinha, se você tem alguma dúvida, alguma ideia, comenta aí, tá, galera? Então, muito obrigado por assistir, um beijo e tchau, tchau, valeu!